Boa noite para todos. Já quero desejar a paz do Senhor Jesus para todos os meus amados amigos e irmãos do Facebook. Eu estou aqui mais uma vez, graças a Deus. Agradeço logo a Deus primeiramente por mais um levantar, pelo Senhor Ele ter me dado não somente a mim, mas a vós todos um dia maravilhoso. Porque hoje, irmão, nós temos que agradecer a Deus por tudo, pelo sim, pelo não, pelo falar, pelo silêncio. Nós temos que agradecer a Deus pelo que a gente tem, pelo que a gente não tem. Nós temos que ser grato a Deus por tudo, irmão. E hoje, irmãos, eu quero trazer uma palavra que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 12, do versículo 26 em diante, Livro de 1 Reis, capítulo 12, 1 Reis, capítulo 12, do versículo 26 em diante. Eu vou trazer aqui um pouco, irmão, o tema da palavra é a idolatria de Jeroboão, ou seja, a astúcia de Jeroboão, o medo de Jeroboão, a lábia de Jeroboão, E quando a gente começar a ler esta palavra, irmão, e a gente pedir a Deus discernimento, Senhor, o que é que tu quer falar através dessa palavra? Nós vemos tudo que está escrito aqui acontecendo nos dias de hoje também. Astúcia, lábia, aquela mesma coisa que Paulo falou lá em Atos 20, se eu não me engano, 18, 20 ou 20, 18, quando ele diz que mesmo depois de ele já ter passado cerca de anos pregando ali numa cidade, sem cessar, 3 anos, Paulo passou 3 anos pregando ali na cidade de Éfeso, mas o povo ainda não abriu a mente e o coração para entender as Sagradas Escrituras. 3 anos, irmão. Paulo passou 3 anos pregando em Éfeso, 1 ano e 5 meses, 6 meses pregando em Corinto, e o povo ainda foi necessário ser chamado a atenção através de cartas, E nós vamos entrar aqui na palavra do Senhor, que tem por título a idolatria de Jeroboão. A idolatria, irmão, idolatria não quer dizer só a pessoa que adora outro ídolo, que adora mais de escultura. Hoje em dia, irmão, a idolatria ela está apontada a tudo. Idolatria no dicionário significa tudo aquilo que você faz ou cria para você adorar, para você venerar. Idolatrar é você fazer algo para você adorar. Isso é idolatria. Mas só que também tem a idolatria, irmão, que muitos não explicam. Existe a idolatria que muitos não explicam. Só explica que idolatria é a imagem de escultura. E não é só a imagem de escultura, irmão. Tem mais coisas. Tem idolatria no meio de crente também, que os crentes nem sabem. Quando se fala em idolatria, as pessoas já pensam logo em catolicismo. Não é só isso. Não é só o catolicismo que vive debaixo de idolatria. Boa noite, meu amigo Carlos. Que Deus lhe abençoe, meu querido amado. Então eu vou repetir. Livro de 1 Reis, capítulo 12, do versículo 26 em diante. Irmãos, eu quero deixar bem aberto que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é para as Escrituras, irmão, ela não é para quem, não é para todo mundo, Ela não está aqui para todo mundo entender, não. Só entende quem quer. Só acredita na Bíblia quem quer, Só lê a Bíblia quem quer, só acredita quem quer, só aceita o que está aqui dentro quem quer. Você não é obrigado a aceitar o que está escrito aqui, não. Mas eu quero dizer bem claro para você, que está escrito lá em João, capítulo 5 ao 6, versículo 60, do 60 em diante. Lá embaixo, Jesus vai dizer que a palavra dele, ela é espírito e vida. Então eu creio que faz sentido para você. Se você tem um pouco da palavra de Deus dentro de você, então pelo menos você tem um pouco do Espírito Santo de Deus. Vamos então à palavra, para não ficar só nas minhas, irmão? Que diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 12, do versículo 26 em diante. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o rei na casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e me tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei Jeroboão
tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Versículo 29. E pôs um em Betel e o outro colocou em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um adorar. Também fez casas dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, sendo que a festa, irmão, era no 7º mês, não no 8º. Né? Semelhantemente, fez em Betel também um altar, sacrificando aos bezerros que fizera, ou seja, oferecendo sacrifício ao ídolo que ele criou. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. A Bíblia fala lá em Levítico, irmão, capítulo 23, o verso 33 e 34, que a festa ela era dada no 7º mês, e Jeroboão fez no 8º. Então ele já descumpriu a ordenança de Deus. Já começa por aí. Assim fez a festa aos filhos de Israel, sacrificou no altar, queimando incenso. Eu vou só virar aqui, irmão, lá no capítulo 13, no próprio capítulo 13, o versículo 33 diz assim, ó: depois dessas coisas, Jeroboão não deixou seu mau caminho, antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes nos lugares altos. Eu vou repetir, irmão. A quem queria, né, lhes enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes. Ou seja, suborno, né? Pronto, irmãos. Vamos adentrar o que o Senhor ele quer falar através da sua palavra hoje. Nós vemos, irmão, que hoje, no século 21, nós vemos que muita coisa mesmo, irmãos, de 20, 30 anos para cá, para 2021, nós vemos que o mundo ele está totalmente corruptível. Você vê que antigamente, há 30, 20 anos atrás, existia roubo, existia sim, existia morte, existia corrupção, existia, irmão. Mas hoje, nos dias de hoje, irmão, se multiplicou-se. O pecado ele tem se aumentado, irmão. Nesses últimos anos, desses últimos 30, 50 anos para cá, o pecado ele tem se multiplicado, tem aumentado. A corrupção, a ganância, o interesse tem se multiplicado. Da mesma forma que aconteceu lá em Gênesis com Noé. Deus ele via que o povo ali, a maldade, a iniquidade, tinha se alastrado por toda a terra. E ele tinha se arrependido de ter criado o ser humano. E foi aonde ele anunciou a destruição do mundo, a destruição do povo, de tudo que ele tinha feito. Então, irmãos, hoje da mesma forma está como a gente vê. Hoje em dia, irmão, tudo envolve o dinheiro. Hoje em dia tudo está debaixo da mão do dinheiro. Se você tiver dinheiro, meu irmão, né, eu estou dizendo para quem acha que o dinheiro é tudo. Se você tiver dinheiro hoje, irmão, você pode não ter a sua vida, você pode não comprar a vida e nem a sua saúde, mas o restante você compra, né? Você pode não comprar a saúde, a sua vida e o seu sossego, mas o que você imaginar, o dinheiro ele compra. Compra posição, compra cargos, compra materialismo, compra vidas, né? Como é comprar vidas? Comprar vidas, irmão, é eu usar o dinheiro para destruir a vida de alguém, né? Então, voltando aqui para a palavra do Senhor relata um pouquinho mais para trás, lá no comecinho do capítulo 12, que Deus ele tinha
proposto, ele tinha permitido a separação das tribos, né? Ou seja, ele já tinha usado o profeta para ungir a rei a Jeroboão, só que antes o profeta tinha dito: olha, Jeroboão, assim diz o Senhor para ti. O profeta rasgou as vestes em 10 partes. Aquelas 10 partes ali seriam as 10 tribos que Deus iria dar a Jeroboão quando ele fosse ungido rei. E somente uma ficaria com o rei Roboão, que era a tribo de Judá, e alguns de Benjamim ainda. Só que o profeta lhe disse algo. Ele avisou algo para Jeroboão. Ele disse: Jeroboão, só tem um porém. Se tu andar nos caminhos do Senhor, se tu guardar as leis, se tu guardar os estatutos, os juízos do Senhor, nunca será rasgado de ti o reino. Nunca faltará de ti ninguém. Então, nesse momento aí, irmão, Deus ele avisou para Jeroboão simplesmente seguir o caminho do bem. Não se desarraigar da palavra dele. Sarita Menezes, a paz do Senhor, boa noite, né? E o Senhor ele propôs a separação das tribos, irmão. Deu 10 tribos para Jeroboão e uma tribo para Roboão, que era o filho de Salomão. Ou seja, aí bateu aquele pensamento de Roboão, ele querer ir em busca do povo de Israel, reunir todo o povo novamente e resgatar as 10 tribos, ou seja, tomar o povo de Jeroboão. É onde entra, irmão, a ganância, a inveja e o interesse. O que Jeroboão fez para não perder o povo, né? Jeroboão, ele inventou, criou para si doutrina. Jeroboão, ele criou para ele, imaginou para ele templos, altares, deuses diferentes. Ele inventou para ele formas de o povo adorar, para que o povo não fosse para Jerusalém. O que ele criou? Primeiramente, ele fez 2 altares. Né? Altares hoje é como se você fizesse um altar santificado a um ídolo. Né? É como existem os santuários de hoje. Você vê todo tipo de santuário aí que é prestado para um ídolo. Santo fulano de tal, santo daquilo, santo não sei de quê. Né? Então Jeroboão fez da mesma forma. Ele levantou o santuário, 2 santuários, 2 altares, um em Betel e o outro em Dan. E ele disse o seguinte: olha, povo, é muito longe para você ir buscar Deus em Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém. O lugar que Deus tinha escolhido para adorar ele era em Jerusalém, era no Monte Moriá, no templo de Salomão. Era o único lugar que Deus escolheu. Mas aí, irmão, começa aí a surgir o pensamento fútil do ser humano, de querer atrair o povo para si. E hoje em dia o que a gente vê é isso aí, irmão. Os líderes, eles querem atrair o povo para eles. Ou seja, não estão preocupados em ganhar, em trazer as vidas para Jesus. Não estão preocupados em trazer o povo para os pés deles. Né? Craginaldo, a paz do Senhor, irmão. Né? Então, irmãos, Jeroboão ele fez dessa forma. Ele criou ali 2 altares, criou ali 2 bezerros e disse: olha, para que vocês não se cansem, e que Deus o livre, aconteça de correr risco de vida no caminho, está aqui os 2 altares, está aqui, é como se faz hoje, irmão. Hoje em dia está cheio de templos espalhados por aí. Tem templo, tem bairro aí, pelo menos no meu bairro aqui, se eu não me lembre, são 7 templos dentro do bairro de São Luís, um bairro pequeno. Para que isso, irmão? Para que essa ruma de igreja dentro de um bairro pequeno? Não só bastava uma para todos congregarem juntos, se unirem junto? Mas não, irmão. É um querendo fazer melhor do que o outro. É um querendo tomar o espaço do outro. Clodoaldo Matos, a paz do Senhor, irmão. Só que Jeroboão, ele foi mais astuto. Veja o que Jeroboão fez. A Bíblia fala, irmão, que só quem poderia cuidar do santuário do Senhor, só quem poderia ministrar o sacerdócio, ou seja, pregar a palavra, ensinar a Bíblia, antigamente era o povo levítico. Era um povo que tinha sido ungido e escolhido por Deus. Hoje em dia, irmão,
Hoje em dia se bota pessoas de todo jeito em cima do altar. Hoje em dia você vê que tem pessoa que só misericórdia. E Jeroboão, ele não olhou para a lei do Senhor, porque a lei do Senhor dizia que somente o povo levítico tinha o direito, por obrigação, por ordem divina, de tomar o sacerdócio. Hoje em dia não, irmão, qualquer um. Hoje em dia qualquer um, se tiver um curso de teologia, se tiver um cursozinho a mais, se der dinheiro para o pastor bota lá em cima do estante. Ou seja, é a idolatria, irmão. A idolatria, para você ver como a idolatria não tem só a ver com imagem de escultura, não. É isso e muito mais. Então, quando Jeroboão, para não perder o povo, ele começou a inventar ali coisas. Não, eu vou criar isso aqui, eu vou dizer que o povo ele não pode ir. Hoje em dia você não pode. Hoje em dia você não pode levar a palavra do Senhor onde você quer. Hoje em dia não se pode pregar aonde você quer. Você tem um dom de palavra, você não pode pregar onde você quer, não. Você só pode pregar onde o homem lhe permite ir. Ainda tem gente que diz, não, mas eu tenho que obedecer ao meu pastor. É muita hipocrisia mesmo, irmão. É muita hipocrisia e muita heresia da parte de uma pessoa dessa. Aí quer dizer que se Deus, ele fala no coração da pessoa, filho, tu vai pregar hoje, tu vai levar uma cura lá para aquele bairro, lá naquela cidade lá. Mas aí o pastor disse que não pode. Deus mandou, mas o pastor disse que não pode. Aí eu pergunto, é sujeito a quem? A Deus ou ao homem? Pelo amor de Deus, meu irmão. Se Deus fala com você para você fazer algo e o seu pastor, o seu líder, ele vem lhe repreender, repreenda você a ele. Irmão, não tenha vergonha de falar não. Repreenda, não, pastor, está errado. Deus me mandou, eu vou, e não é você que vai me pedir não. Deixa ele se estribar, deixa ele se estribuchar, deixa ele te disciplinar. Irmão, faça a vontade do Senhor e não do homem. Jeremias diz bem claro, capítulo 17 a 18, maldito é o homem que confia no outro. Ou seja, maldito é o homem que se coloca aos pés do outro. Maldito é o homem que se deixa ser guiado pelo outro homem. Ou seja, um cego guiando outro cego, cai os dois na mesma cova e morrem os dois juntos. E vão ser condenados os dois juntos. Né? Então Jeroboão, ele fez tudo errado, irmão. Tudo errado. Mudou as datas das festas do Senhor. Fez tudo do jeito que ele achava. Se ele achava que tinha que ser assim, tinha que fazer assim. Hoje em dia, irmão, é da mesma forma. Dentro do sistema denominacional, está uma barbaridade, irmão. Está uma bagunça. Hoje em dia, irmão, vamos voltar para a palavra do Senhor. Livro de 1 Samuel, né? Deus ele leva o profeta Samuel até a casa dos filhos de Jessé para ungir Davi. Ele já disse, olha, tu vai ungir Davi, é o menor da casa. E quando chega lá, se apresentam 6 ou 7 dos varões bonitos, forte, aparente, né, robusto, formosos. E Deus diz o seguinte, não é nenhum desses aí. Eu escolhi o menor da casa. Ou seja, irmãos, hoje em dia, não é mais Deus que unge pastor, não é mais Deus que unge obreiro. Hoje em dia, Deus ele não está mais ungindo missionário, levita. Hoje em dia, Deus não está mais ungindo ninguém dentro desses templos. Quem está ungindo é o homem. Tudo por causa do dinheiro, como Jeroboão fez. Lá no versículo 33 do capítulo 13, a palavra do Senhor diz que aquele que dava dinheiro para Jeroboão, Jeroboão colocava lá em cima do altar dele. E hoje em dia é do mesmo jeito. Você quer ser promovido? Você quer ganhar um cargo dentro de um templo desse daí? Você quer ser cargoado? Você quer ter ali o seu cantinho, a sua cadeira ali, dentro desse santuário aí? Solte isso aqui, meu irmão. Dê dízimo. Seja fiel no dízimo para você ver. Se eu não dou menos de um ano, se você não tem lá uma cadeira de pastor, de bispo, de obreiro, né? É desse jeito, irmão. É por isso que Paulo, mais lá na frente,
Lá no em Atos dos Apóstolos, ele diz bem claro: olha, olhai por vós e pelo rebanho, porque durante 3 anos eu não cessei de pregar e vos anunciar o evangelho do reino de Deus. Porque vos digo que eu estou limpo do sangue de vós, porque haverão dias que surgirão homens no meio de vós, que criarão suas próprias doutrinas, que inventarão seus próprios regimes, criarão seus próprios regulamentos para atrair as pessoas após si, né? Para atrair os povos após eles, irmão. Jesus, você vê que o próprio Jesus, ele sempre dizia, quando ele realizava um milagre e quando ele pregava o evangelho: olha, toda a honra seja dada a ele. Jesus fazia uma cura, ele não pedia para ninguém honrar ele, adorar ele, não. Adorar a Deus somente. Hoje em dia se idolatra o pastor. Hoje em dia tem idolatria ao templo. Eu vou morrer dentro do templo, eu não posso sair dali de dentro. Se eu não estiver dentro do templo, Jesus não me leva. A idolatria é a placa da igreja, irmão. Parece que hoje em dia, o ser humano só tem a igreja dele. Só a igreja dele é que é a melhor. Só a igreja dele vai para o céu. Só a igreja dele tem doutrina. Só a igreja dele tem Espírito Santo. E muitas vezes nem tem, né? É como Jeroboão fez aqui. Ele criou sua própria doutrina, criou seu próprio regime, né? A paz do Senhor, irmã Celina. Criou seu próprio regime, né? Eu vou repetir, tá lá, a palavra está lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 26 em diante, né? Então, irmão, nós vemos que hoje em dia o dinheiro, o famoso mamon, a qual o Senhor Jesus ele disse: olha, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, ou serve um ou ao outro. Hoje em dia andam os dois juntos. Tem que servir a Deus e a dinheiro. E Jeroboão, a Bíblia fala que lá no versículo 33 do capítulo 13, diz assim, ó: dos mais baixos do povo tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos que ele criou, dos santuários que ele criou, dos templos que ele levantou. Ou seja, a quem queria lhe enchia a mão de dinheiro, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra, meu irmão. Aí eu pergunto para você, muitas vezes a gente está num lugar desses aí nós vemos ali o irmão ou a irmã ali, sendo usado ali, falando em língua, profetizando, pregando a palavra bonita, né? Eu quero deixar aqui em memória, né, a minha irmã Janderlina, uma pregação muito forte que ela deu hoje à tarde. Eu não sei se foi pela tarde ou foi pela manhã, mas uma pregação muito forte, irmão, a respeito de vigilância, né? A respeito de vigilância. Eu não vou querer que trazer a palavra da minha irmã para cá, mas a palavra é vigilância, irmão. Jesus ele fala lá em João, capítulo, não me lembro o capítulo direito, irmão, né? Se eu não me engano é o capítulo 5, não me lembro. A palavra do Senhor diz que Jesus ele diz assim, ó: examinai as escrituras, porque são delas que tereis a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ou seja, examinai as escrituras, irmão. Não acredite, você tem toda a autoridade, você tem sim a autoridade de você pedir a Deus confirmação. Não é proibido, irmão, você perguntar a Deus: Senhor, naquele lugar tu está ali? Não é pecado, irmão, você perguntar a Deus se Ele está presente naquele lugar que você está, não. E muitas vezes tem gente que dá vida, bota a mão no fogo, passa por dentro do fogo, se for preciso dar o pescoço, pelo pastor, pelo templo, pela doutrina, pela placa, mesmo sabendo que ali não tem o Espírito Santo de Deus. Ou seja, para que isso, irmão? Para que isso? Será que já não é o suficiente, irmão? A palavra de Deus hoje parece que não é mais utilizada da forma correta, né? Minha irmã Perpétua, a paz do Senhor. Irmão, se você pregar isso aqui, aonde você estiver,
se você abrir a sua boca e falar disso aqui, irmão, as cadeiras tremem. As cadeiras tremem, irmão. Se você espremer isso aqui numa pregação, crente chora, irmão. Crente se estribucha. Eu creio que até o diabo se manifesta diante da verdade, irmão. É por isso que hoje em dia, a palavra de Deus, quando ela não é pregada originalmente como está escrito, independente de tradução do autor que traduziu, quando a palavra de Deus ela não é pregada originalmente, irmão, você pode ter certeza que é cheio de gente. É gente de toda parte. E se for possível, irmão, sai pessoas de outros lugares para vir para este lugar. Por quê? Porque hoje em dia nesses lugares a gente vê profecias, a gente vê pessoas sendo usadas em visão, revelação, mas não tem palavra, irmão. Eu pergunto, Deus ele está em busca. Deus ele criou o homem. Deus ele criou a sua palavra só para estar fechada? Será que Deus ele só deu o dom de revelação? Será que Deus ele só deu o dom de profecias? Eu creio que o mal deu o dom do amor, irmão. Mas se você buscar o dom da palavra de Deus, você pode ter certeza que você é perseguido nessa terra. Sabe por quê, irmão? Porque quem não perseguiu? Qual dos profetas não foram perseguidos por causa da palavra de Deus? Meu irmão, eu estava vendo a história de Jeremias, a biografia de Ezequiel, a biografia de Isaías. Você já imaginou você ter que ir, né? É verdade, irmã Celina, né? Você vê que para você receber a palavra diretamente do Senhor, Deus falar com você e você ter que ir até aquele lugar, irmão. Meu irmão, não é fácil não, eu creio que não tenha sido fácil. Porque aonde foi que os profetas que Deus levantou depois de Daniel, eles foram pregar onde, irmão? Foram pregar nas ruas, foram pregar para gentios, foram pregar para pessoas que não conheciam as leis do Senhor? Foi não, irmão. Foram pregar para o meio do povo de Israel, foram pregar para os crentes mesmo. Foram pregar para os crentes. E hoje em dia, irmão, tem muito mais crente precisando ser corrigido. Tem muito mais crente precisando ouvir isso aqui do que o próprio ímpio lá fora. Ah, mas tem gente que só gosta de pregar para crente. É não, irmão. Muitas vezes tem crente precisando ouvir aquilo que está sendo necessário. Porque é muito mais fácil, irmão. A palavra do Senhor diz que quando ele fala para Ezequiel, se eu te mandasse para pregar a minha palavra no meio de um povo que nunca tinha ouvido falar de mim, esse povo creria. O povo acreditava, se converteria e se arrependeria, irmão. Mas só que Deus enviou Ezequiel no meio de um povo rebelde, o povo de Israel, o povo das 12 tribos de Israel, o povo ao qual Deus resgatou do Egito, depois de quase 400 anos de cativeiro, irmão, de escravidão. E ainda assim um povo desse se endurecer, querer se contrariar a Deus. Quem somos nós, irmão, para contrariar a palavra do Senhor? Quem sou eu, quem é você para distorcer a palavra do Senhor só para você se dar de bem? Tem tanta gente querendo aparecer, irmão. E Jeroboão, se você for ler a história de Jeroboão, irmão, depois do dia em que ele foi ungido rei, logo nos primeiros dias de seu reinado, ele já começou a fazer coisas absurdas. Mudou as datas festivas do Senhor. Criou altares para ele mesmo adorar. Criou seus próprios ídolos. Ele mesmo deu cargos a quem ele queria. A Bíblia fala que ele deu cargo aos mais baixos. Não é que hoje em dia, irmão, a gente fala mais baixo, não é aquelas pessoas que não têm condições, não. É porque Jeroboão, ele escolheu os que eles queriam. E mais na frente a Bíblia diz que quem dava dinheiro a Jeroboão tinha o seu cargo na hora, irmão. Eu ouvi de um pastor, não vou citar nome, mas ouvi de um pastor, vou falar a verdade, de um pastor. Ele disse o seguinte, que a pessoa só teria cargo dentro da igreja dele
se fosse dizimista. Que a pessoa só tinha cargo de obreiro, de pastor, só poderia ser ungido, só poderia ser derramado óleo na cabeça se desse o dízimo, irmão. E eu pergunto, quanto Davi pagou para ser ungido rei? E Saul? Né? Quanto o rei Josias, Josafá, Joaquim, Ezequias, quanto esses homens pagaram para ser ungido, irmão? Hoje em dia a gente tem que pagar para dar um cargo. É por isso que eu não tenho medo de dizer, irmão. Hoje em dia o que está acontecendo é o homem ungindo o homem. É por isso que está aí o barraco. A gente vê o barraco que acontece aí dentro desses tempos. Tanto pequenos como grandes. São todos, irmão. Você pode ter certeza que todo regulamento do sistema denominacional, eles existem pagar sim. Se você não pagar, você vai sempre ficar lá na última cadeira, lá atrás. Você não chega nem na frente. Viu? É assim. Se eu estiver mentindo, pode me desmentir. Aqui, ao vivo, então nos comentários. Mas é verdade, irmão. Né? Então, meus queridos amados irmãos, a palavra que o Senhor me deu esta noite foi essa. Irmão, quando alguém chegar para você e disser, irmão, eu quero te ungir a obreiro, eu quero te ungir a obreira, eu quero te ungir a diácono, eu quero te ungir a presbítero, irmão, faça o seguinte, pergunte a Deus se você está preparado, pergunte a Deus se Ele está autorizando você a ser ungido. Não aceite unção de homem não, porque a unção do homem não tem nada do Espírito Santo de Deus. Não queira aceitar um cargo só para você ser bem visto, andar com a gravata aqui sufocando o pescoço, e o pastor puxando atrás para onde ele quer. Não aceite isso não, irmão. Isso não é de Deus. Primeiramente, veja você mesmo se você está preparado, se você é digno de ser ungido. Se você está preparado para receber o óleo, irmão, porque é sério, irmão. Você ser ungido a algo é muito sério, irmão. Não é brincadeira não, não é só pegar ali a botija de azeite, ali o vidro e derramar sobre a cabeça, eu te unjo a pastor, eu te unjo a diácono, eu te unjo a obreiro. Irmão, não é só assim não, né? Não é só assim não, irmão. Pergunte para o Senhor, se o Senhor não falar no primeiro dia, se consagre, jejue, vigie, ore, pergunta ao Senhor se você realmente é escolhido por Ele, não pelo homem. Porque muitos estão pagando preço, irmão, por causa disso. E muitos eles vão pagar preços, viu? Muitos vão ser cobrados. E muitos já estão sendo cobrados dentro do seu lar, no meio dos seus familiares e nem sabem, irmão. Porque aceitaram algo que não foi de Deus, aceitaram do homem. Irmão, é duro para mim falar isso. Mas eu tenho que falar, irmão. Tem gente pagando preço. Tem gente pagando preço de sangue, irmão. Tem gente pagando preço de sangue. Tem gente com depressão. Tem gente que se aprisiona. Tem gente que não tem mais sede de palavra. Tem gente que não quer mais sair para canto nenhum. Porque está pagando um preço. Porque aceitou algo que não foi de Deus. Aceitou aquilo que foi do homem. Infelizmente, irmão. Infelizmente. Hoje o que está acontecendo é isso aí. Homens ungindo homens. Enquanto for dessa forma aí, a Bíblia diz que se o homem ele se afasta de Deus, Deus também se afasta dele, irmão. Se o homem ele cria os seus próprios caminhos, os caminhos do Senhor vão ficando vagos para ele. Ele vai saindo, o caminho vai ficando, ele vai se entortando. E o preço que Jeroboão pagou, irmão, a Bíblia relata que toda a sua casa não ficou uma raiz. Não ficou um filho, um neto de Jeroboão. A Bíblia fala que Deus, ele usou reis para destruir, exterminar. É como diz aqui no versículo 33. Ó. Isso foi a causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Ou seja, não ficou uma semente de Jeroboão. Tudo porque ele fez o que está escrito aqui. Né? E eu vou repetir, irmão. Não pague preço por causa de homem, não. Não queira agradar o homem.
para ser visto por Ele, não. Primeiramente, desça, irmão. Desça a casa do oleiro. Busca o Senhor. Peça discernimento ao Senhor se aquilo dali que está acontecendo, onde você está, onde você visita, realmente é de Deus. Irmão, se não for de Deus, o que você está fazendo? Fabrício Nascimento, a paz do Senhor, irmão. Né? O que você está fazendo num lugar onde você já tem certeza que não tem a presença de Deus? Tem muita gente que Deus, irmão, já falou há muito tempo: meu filho, eu não estou aí. E a pessoa continua. Está o que? Está indo contra o Senhor, irmão. Está querendo rebater contra Deus. Eu creio que tem sim, irmão, pessoas que Deus já tem falado há muito tempo. Tanto dentro da palavra, como em revelação, como em sonho, na oração. Deus já tem falado com muitos dos seus servos e servas. Meu filho e minha filha, o que tu está fazendo aí? Se há muito tempo eu já te disse que eu não estou presente aí, o meu Espírito Santo não está aí. E a pessoa insiste para quê, irmão? Não é que eu estou dizendo que a gente tem que abandonar, não. Se você, eu queria, irmão, eu queria que Deus, né, eu peço muito que Deus, Ele dê coragem aos seus servos, às suas servas, mas coragem assim de Jeremias, coragem de Ezequiel e de Isaías, irmão, para não se prender, para não fechar a boca e costurar e colar, no momento em que o homem ele vier querer afrontar com a mentira, e você tendo a verdade dentro de você. Eu peço muito a Deus: Senhor, levanta profetas nessa terra. Senhor, unge profetas nessa terra. Unge, mas tu, com a tua unção, que é a unção espiritual. Não tem unção melhor do que a unção espiritual do Senhor, irmão. Né? Um azeite você compra praticamente em alguns lugares, mas a unção que vem de cima, ela não tem aqui em mercado nenhum. E é essa que eu quero para mim. E eu creio que pelo menos um pouquinho da sua unção, Deus ele já derramou sobre a minha cabeça, sobre o meu corpo. Porque eu vejo a cada dia, irmão, as coisas na minha vida mudarem. Porque eu vejo a cada dia o meu eu sendo morto. A cada dia eu vejo o meu eu sendo morto e tirado de mim. E a cada dia que o seu eu ele vai morrendo, Deus ele vai preenchendo do que é dele. Né? Então eu agradeço a todos vocês pela atenção. Né? Sempre eu peço, se você acredita, irmão, se você sabe que é verdade, se você acredita na pregação, não em mim, mas na pregação, compartilhe. Eu sempre peço em minhas lives, irmão. Às vezes eu extrapolo o tempo, mas às vezes eu consigo. Eu peço a Deus que fale somente em pouco tempo, porque não é necessário tempo, irmão, para você conquistar alguém. Não é necessário tempo para se pregar a palavra do Senhor. É necessário sabedoria, intimidade e comunhão com o Senhor para você passar aquilo que realmente vai tocar as pessoas. Tem gente que chora só quando vê uma revelação, irmão. Tem gente que chora quando o pastor ou a pregadora ali revela algo da vida dela. Tem gente que se derrama em lágrimas ali no altar, né? Mas quando vem a palavra de Deus, a pessoa fica ali. Esse pastor, esse pregador está falando comigo. Eu não vou aceitar não. Esse pregador está falando comigo, eu não vou aceitar. Aí quer dizer que você só aceita o bem do Senhor, não aceita a correção não, né? É muita hipocrisia, né? Então, irmãos, eu agradeço a atenção de todos, tá certo? Uma boa noite para todos. E eu queria tirar um minuto de oração para orar pela tua vida. Certo? Que não venham ser as minhas palavras, mas que venham ser o Senhor falando ao coração dos meus amados irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, já venho te agradecer, meu Deus, por tudo, Senhor. Pai, também te pedindo perdão, Senhor, pelas minhas e por todas as nossas falhas, Senhor. Meu Deus, nesta noite, Senhor, eu entrego a vida de cada um, Senhor, meu Deus, daqueles que estão ouvindo, Pai. Também daqueles que passam e não assistem, meu Deus. Abençoa cada um, meu Deus. Eu te peço uma quinta-feira, Senhor, meu Deus, de trabalho, Senhor. Também uma quarta-feira de noite tranquila, Senhor. Pai, visita nesta noite cada lar, visita, Senhor, meu Deus, os casamentos nesta noite, Senhor. Repreende, Senhor, meu Deus, aquele espírito que tenta separar os casais, meu Deus.
Repreende, Senhor, meu Deus, as palavras de contenda, meu Deus. Pai, que o teu anjo, Senhor, meu Deus, venha acampar sobre cada lar, meu Deus, neste bairro, Senhor, também na minha cidade, Senhor, e nas cidades circunvizinhas, assim por diante, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, convoca os teus exércitos, Senhor, meu Deus, os teus carros, os teus cavalos de fogo, meu Deus, com os seus guerreiros e espadas desembainhadas, Senhor, meu Deus, a caminhar por essas estradas, Pai. Vai passando agora, Senhor, pelas essas encruzilhadas, esquinas, debaixo de árvore, atrás de pedras, Senhor. Onde tiver sido feito, Senhor, meu Deus, um trabalho, onde tiver sido feito, Senhor, uma oferenda, Senhor, meu Deus, ao diabo, Senhor, para destruir uma vida, para separar um casamento, Senhor, para ceifar a vida de alguém, Senhor, meu Deus. Eu digo em nome de Jesus agora nesta noite, que venha ser desfeito, Senhor, meu Deus. Eu te peço em nome do Cordeiro Santo, meu Deus, que o Senhor venha desfazer, Pai, que o Senhor venha disseminar esse trabalho, meu Deus. Vai quebrando toda a corrente, todo o protocolo, meu Deus, em nome de Jesus. E vem dar sabedoria ao teu povo, Senhor, dos altos céus, Pai. Vem dar discernimento, Pai. Vem dar paciência, força, ânimo, perseverança, coragem, Senhor, meu Deus, Pai. E o principal, meu Deus, vem dar fé, meu Deus, e aumentar a fé daquele que já tem, Senhor. E restaurar daquele que perdeu, meu Deus. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, meu Deus. Boa noite para todos, meus amados.